Você já parou para pensar que o dinheiro que deveria ser seu, aquele que você guarda durante anos no FGTS, pode estar sendo usado pelos bancos para te emprestar, cobrando juros altíssimos? Parece absurdo, mas essa é exatamente a polêmica que está dominando as redes sociais e as discussões políticas no Brasil. Hoje, vamos explicar como isso funciona, quem sai ganhando e quem sai perdendo nessa história. Fique até o final, porque esse é um assunto que afeta diretamente o seu bolso. Nos últimos meses, uma nova medida proposta pelo governo federal, liderado por Lula, chamou a atenção de milhões de brasileiros: a liberação de empréstimos bancários utilizando o saldo do FGTS como garantia. Essa ideia foi apresentada como uma solução para ajudar as pessoas a terem acesso a crédito em momentos de dificuldade financeira. Mas aqui está o grande problema: muitos especialistas estão criticando essa iniciativa, argumentando que, na prática, as pessoas estão pagando juros sobre o próprio dinheiro que já era delas. Se isso parece confuso ou injusto para você, não se preocupe. Neste vídeo, vamos descomplicar tudo e mostrar como isso pode impactar sua vida e o que você pode fazer para evitar cair em armadilhas financeiras. 1. O que é o FGTS e como funciona? Antes de mergulharmos nas críticas, é importante entender o que é o FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado para proteger os trabalhadores em caso de demissão sem justa causa. A cada mês, uma parte do salário do trabalhador é depositada automaticamente nesse fundo, que fica disponível para saque em situações específicas, como compra da casa própria, aposentadoria ou demissão. No entanto, recentemente, o governo anunciou uma mudança. Agora, os bancos podem usar o saldo do FGTS como garantia para oferecer empréstimos pessoais. Na teoria, isso parece uma boa ideia, afinal, quem precisa de dinheiro rápido pode acessar esse recurso. Mas aqui está o ponto principal: ao fazer isso, o trabalhador estará pagando juros sobre o próprio dinheiro que já estava guardado em seu nome. 2. Por que isso está gerando polêmica? Agora vem a parte mais controversa. Imagine o seguinte cenário: João tem R$ 10.000 depositados no FGTS. Ele decide pegar um empréstimo usando esse saldo como garantia. Os bancos liberam o dinheiro, mas com taxas de juros que podem chegar a 5% ao mês. No final, João vai pagar muito mais do que ele realmente recebeu. E o pior, ele está financiando algo que já era dele. Os críticos dessa medida apontam que isso beneficia principalmente os bancos, que lucram com os juros altos, enquanto o trabalhador assume toda a responsabilidade pelo pagamento. Além disso, há preocupações sobre o impacto no futuro do FGTS, já que o fundo pode ficar comprometido caso muitas pessoas optem por esses empréstimos. Outro ponto levantado é que essa medida pode mascarar problemas estruturais da economia, como a falta de crédito acessível para a população de baixa renda. Em vez de resolver o problema, o governo estaria transferindo a responsabilidade para os próprios trabalhadores, que acabam pagando caro por isso. 3. Quem sai ganhar e quem sai perdendo? Então, quem sai ganhando com essa história? A resposta é clara: os bancos. Ao oferecerem esses empréstimos, eles garantem lucros significativos com juros elevados, enquanto o risco é praticamente zero, já que o FGTS serve como garantia. Por outro lado, quem sai perdendo são os trabalhadores. Mesmo que o dinheiro seja liberado rapidamente, o custo dos juros pode ser insustentável a longo prazo. Além disso, ao comprometer o saldo do FGTS, o trabalhador perde a segurança financeira que esse fundo representa, especialmente em momentos de crise, como uma demissão inesperada. E o governo? Para alguns analistas, essa medida pode ser vista como uma tentativa de desviar a atenção de problemas econômicos maiores, como inflação alta e desemprego crescente. Ao colocar o FGTS no centro das discussões, o governo busca uma solução rápida, mas que pode ter consequências duradouras. Conclusão e reflexão. Então, o que podemos concluir dessa história? A proposta de usar o FGTS como garantia para empréstimos bancários pode parecer uma solução imediata para quem precisa de dinheiro rápido, mas ela traz riscos significativos para os trabalhadores. Ao aceitar esse tipo de crédito, você pode estar pagando juros altos sobre o próprio dinheiro que já era seu, comprometendo sua segurança financeira futura. Dica importante: antes de tomar qualquer decisão, avalie cuidadosamente as condições do empréstimo. Compare as taxas de juros, leia o contrato com atenção e considere alternativas, como empréstimos consignados ou linhas de crédito mais acessíveis.
Inscreva-se no canal agora mesmo para receber mais conteúdos como este, onde explicamos temas importantes que afetam diretamente o seu bolso. Ative o sininho para não perder nossos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos, porque informação é poder. E aí, o que você achou dessa discussão sobre o FGTS e os empréstimos bancários? Concorda que isso é um bom negócio para os trabalhadores ou acha que estamos apenas pagando juros pelo nosso próprio dinheiro? O governo está chamando isso de uma solução inovadora para ajudar os trabalhadores brasileiros a enfrentarem a crise econômica. Mas será que essa medida com o FGTS é realmente pensada para beneficiar você? Ou é apenas mais um movimento estratégico para fortalecer os bancos e desviar a atenção de problemas maiores? Hoje, vamos analisar esse tema sob uma perspectiva diferente. Como essa iniciativa pode ser parte de um plano maior do governo, e por que isso pode não ser tão bom para o cidadão comum. Introdução. Nos últimos meses, o governo Lula anunciou uma medida que está sendo promovida como uma forma de aliviar as pressões financeiras dos trabalhadores, a liberação de empréstimos bancários utilizando o saldo do FGTS como garantia. No entanto, ao analisarmos a situação sob uma lente econômica mais ampla, podemos perceber que essa decisão tem implicações muito além do bolso do trabalhador. De um lado, há uma tentativa de oferecer crédito rápido para milhões de brasileiros que estão enfrentando dificuldades financeiras. De outro, há claros sinais de que essa medida pode ser uma jogada estratégica para injetar dinheiro no sistema financeiro e gerar lucros bilionários para os bancos. Então, o que está realmente em jogo aqui? Vamos explorar. 1. O FGTS como ferramenta de política econômica. Para entender essa medida, precisamos olhar para o FGTS não apenas como um fundo de proteção ao trabalhador, mas também como uma ferramenta poderosa de política econômica. O FGTS acumula bilhões de reais depositados pelos trabalhadores todos os anos. Atualmente, o saldo total do fundo ultrapassa R$ 1 trilhão, segundo dados recentes do governo. Esse enorme volume de recursos é administrado por instituições financeiras credenciadas, que investem o dinheiro em títulos públicos, infraestrutura e outros projetos estratégicos. No entanto, em momentos de crise econômica, como o que estamos vivendo agora, o governo precisa de formas criativas de injetar dinheiro na economia sem comprometer diretamente os cofres públicos. Ao permitir que os bancos usem o FGTS como garantia para empréstimos, o governo está criando uma ponte entre o dinheiro parado nos fundos e a necessidade de crédito da população. Isso pode parecer uma solução inteligente, mas ela também expõe os trabalhadores a riscos desnecessários. 2. Como o sistema bancário sai ganhar e por que isso importa? Agora, vamos falar sobre quem realmente sai ganhando com essa medida: os bancos. Ao oferecerem empréstimos com o FGTS como garantia, os bancos têm acesso a uma fonte praticamente infalível de segurança. Afinal, se o cliente não pagar, o banco pode simplesmente usar o saldo do FGTS como compensação. Mas aqui está o grande problema: os bancos não estão apenas cobrindo seus riscos, eles estão lucrando alto com isso. As taxas de juros cobradas nesses empréstimos podem variar entre 4% e 7% ao mês, dependendo do perfil do cliente. Para se ter uma ideia, um empréstimo de R$ 10.000 pode gerar até R$ 3.000 em juros ao longo de um ano, tudo isso saindo do bolso do trabalhador. Além disso, ao incentivar o uso do FGTS como garantia, os bancos estão aumentando seu volume de crédito sem correr grandes riscos. Isso significa que eles podem expandir suas operações, gerar mais lucros e fortalecer sua posição no mercado, tudo às custas dos trabalhadores. Em outras palavras, o sistema bancário está se beneficiando duplamente. Recebe dinheiro dos juros e reduz drasticamente o risco de inadimplência. 3. O impacto no cidadão comum. Do ponto de vista do cidadão, essa medida pode parecer uma solução rápida para problemas financeiros urgentes. No entanto, quando olhamos para o longo prazo, os riscos começam a aparecer. Primeiro, ao custo dos juros. Mesmo que o trabalhador esteja pegando dinheiro emprestado de si mesmo, ele ainda terá que pagar juros altíssimos por isso. Isso cria uma situação absurda. O trabalhador está financiando algo que já era dele, mas pagando caro por isso. Segundo, ao impacto no saldo do FGTS. Ao comprometer esse recurso, o trabalhador perde a segurança financeira que o fundo representa. Caso seja demitido no futuro, o valor disponível para saque será menor, aumentando sua vulnerabilidade em momentos de crise. Por fim, ao risco de endividamento.
Muitas pessoas podem ser atraídas pela facilidade de acesso ao crédito, mas não consideram o peso das parcelas mensais no orçamento familiar. Isso pode levar a um ciclo vicioso de dívidas, onde o trabalhador acaba preso em um buraco financeiro difícil de escapar. 4. A perspectiva governamental, alívio social ou manobra político-econômica. Visto sob outro ângulo, essa medida pode ser interpretada como uma manobra política para aliviar pressões sociais. Em um cenário de alta inflação e desemprego crescente, o governo precisa tomar decisões que mostrem que está trabalhando para resolver os problemas da população. Permitir o uso do FGTS para empréstimos pode ser uma forma de dar uma resposta rápida às demandas por crédito, sem mexer diretamente no orçamento público. No entanto, essa solução pode mascarar problemas estruturais da economia, como a falta de políticas públicas eficazes para a geração de empregos e controle da inflação. Em vez de resolver essas questões de forma profunda, o governo estaria transferindo a responsabilidade para os próprios trabalhadores, que acabam pagando caro por isso. Conclusão e reflexão. Então, o que podemos concluir dessa análise? Sob a ótica estratégica, a medida pode ser vista como uma tentativa de injetar dinheiro na economia e fortalecer o sistema bancário, enquanto alivia pressões sociais no curto prazo. No entanto, do ponto de vista do cidadão comum, os riscos superam os benefícios. Os trabalhadores estão assumindo dívidas caras e comprometendo sua segurança financeira futura. Tudo isso para alimentar um sistema que já é altamente lucrativo para os bancos. Dica importante: antes de aderir a essa medida, avalie cuidadosamente as condições do empréstimo. Compare as taxas de juros, faça simulações e considere alternativas menos arriscadas, como linhas de crédito consignado ou programas governamentais de assistência financeira. Inscreva-se no canal agora mesmo para receber mais análises como esta, onde discutimos temas importantes que afetam diretamente o seu bolso. Ative o sininho para não perder nossos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos, porque informação é poder. E aí, o que você achou dessa análise sobre o FGTS e os empréstimos bancários? Concorda que isso é uma solução viável ou acha que estamos apenas alimentando o sistema financeiro às custas dos trabalhadores? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa saber disso. Até a próxima!